Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, nos coloquemos diante de Deus para refletirmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos chama a refletirmos sobre a nossa vida em relação aos bens materiais. O Evangelho de hoje nos coloca no contexto após o jovem rico sair negando o seguimento a Jesus Cristo. E Jesus, ao ver aquele jovem rico preferir os bens ao seguimento à proposta de Deus, a proposta do reino de Deus, a proposta de um mundo mais justo, dá um ensinamento aos seus discípulos, em que diz claramente da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. É necessário perceber que Jesus não está aqui contra a riqueza, contra aqueles que são ricos. Jesus está, a partir de um fato, mostrando que muitas vezes as pessoas que possuem uma riqueza deixam-se possuir pela riqueza e centram tudo o que se é, tudo o que possa ser, a partir daquilo que se tem. É uma vida centrada nos bens. E os bens possuem a pessoa.
não é a pessoa que possui os bens. Tal é esta visão que muitas vezes também nós, como pessoas humanas, temos, que a riqueza é algo mais importante e centrar a vida nos bens. E quando Jesus diz isso, que dificilmente um rico entrará, causa um espanto para os discípulos e também é um espanto nosso, porque muitas vezes vemos que aquele que é rico possui determinados bens, possui tudo, uma vida tranquila, uma vida abastada. E colocamos o bem-estar e o estar bem como uma vida, muitas vezes, considerada agraciada. E Jesus mostra que não. Mostra que é necessário algo mais. Mostra-nos que o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, aonde devemos colocar o nosso empenho, a nossa força, a nossa dedicação, deve estar centrado nas pessoas, na nossa capacidade de amar a Deus, na nossa capacidade de amar os irmãos. Aqui deve estar o centro, a solidariedade, a partilha e a justiça. Aqui deve estar a centralidade da nossa existência, no nosso modo de ser, pensar e agir. E deve ser também, para nós, uma certeza, aquilo que Pedro pergunta, e nós que te seguimos? A certeza, a convicção da vida plena, agraciada no amor de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós, a partir do Evangelho, possamos centrar a nossa vida naquilo que é essencial. Fiquemos na graça e no amor de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.